Então, até aqui nós discutimos muito sobre a definição adequada de individualismo, felicidade. E uma coisa que Ricardo disse quando nós estávamos discutindo sobre senso de vida no Brasil, por exemplo, ou Israel, ele estava falando sobre algumas restrições coletivas, entre as regulações e outros tipos de coisa. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, e você pode introduzir um pouco sobre a sua história, sobre a origem em Israel, é a escolha de valores de uma pessoa depende da sua cultura, e a felicidade está vinculada à cultura. Você pode falar de um lugar, por exemplo, que existe um lugar em que as pessoas são mais felizes ou não, ou tudo se restringe ao indivíduo. Então, o ambiente em que você nasce ou suporta o individualismo e a busca de valores, ou prejudica essa busca, interferindo de certa forma. Se pensar em alguém que nasce hoje na Coreia do Norte, qual é a capacidade deles de florescer, eles são tratados como formigas, são obrigados a fazer coisas desde que nascem. Então, a sua cultura, seu ambiente político afetam nossa capacidade de agir. Ou ela alimenta a humanidade em você, ou o pior que você tem, que você pode ter. Então, é uma plataforma básica sobre a qual você está. Sim, eu me mudei de Israel para os Estados Unidos porque eu achei que eu seria mais feliz. Eu vejo mais pessoas realizadas ao meu redor. Muitas pessoas não sabem usar essa liberdade, né? Porque tem uma filosofia ruim. Sim, você precisa de um ambiente político, mas uma filosofia ética que o guie nas buscas que o tornarão mais felizes. Sim, há outras coisas que afetam a sua vida. Por exemplo, o ambiente na sua infância afeta a construção da sua alma, da sua personalidade. É uma combinação de hardware e software. Quando eu tive meu primeiro filho, ele era um tipo específico de bebê. Ele era muito calmo, fácil de lidar. Quando a minha filha nasceu, meu segundo filho, né, era totalmente oposta a isso. Muito mais tensa, reagindo ao toque, a reação ao toque dela era diferente, ela gostava de gritar bastante. Então, nós achávamos que éramos bons pais no primeiro filho, mas no segundo nós já tivemos que repensar um pouco. Então, é um hardware diferente. Eles estão rodando num hardware diferente. Mas com o tempo eles evoluem como eles querem evoluir. Então é uma combinação. Nós devemos pensar as coisas que você não pode controlar são dadas. Não pode controlar onde nasceu, no seu país. Mas eu postei uma vez no Facebook que essa é a prova total do individualismo. Eu não vivo no país onde nasci, eu falo uma língua diferente, eu acredito nos valores totalmente contrários em que fui criado e rejeitei a minha religião. Eu remodelei a minha vida. As pessoas ao meu redor, eu nunca vivi ao redor de uma floresta e agora vivo aqui do lado. Então, eu escolho como, onde e com quem quero viver. Eu sei que algumas pessoas não conseguem sair de onde estão. Tente obter um passaporte ou encontre o melhor ambiente para você. É uma combinação de criação, de natureza, de contexto. Como você... Não se preocupe com o que você não consegue controlar. Foque no que você consegue controlar. Faça o melhor com o que você tem. Eu gostaria de ter sido muito mais alto e jogado basquete, mas não foi assim. E daí?
eu encontrei outros propósitos. Então, voltando à razão, a Rand coloca isso no centro da experiência humana. Seja razoável, seja racional. Se você vive em Porto Alegre, você nasceu ali, e se é bom para você, sim, permaneça, faça o melhor. Se não for, se mude para outro lugar, para São Paulo, busque outras oportunidades. O Brasil não é onde você quer viver em outra cultura, pode se mudar. Você só tem uma vida. Você tem que fazer o máximo disso. Eu sempre digo para as pessoas no My Happiness Team, é a sua jornada. A questão é, quão interessante ela vai ser? O Jeff Bezos sempre diz do caminho de menos receios, né? E olhe para trás e diga assim, imagine que você tem 90 anos. Você está vivendo uma vida sem arrependimentos. Se você se perguntar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, muitas vezes a gente ressente o que não fez, e não o que a gente fez e falhou, porque nós temos medo de falhar. Então vai, faz. O que você tem a perder? Sim, você pode falhar, fracassar, mas é mais provável que você pode se basear nesses erros para crescer. É assim que você aprende. É assim que eu penso na minha cultura, nas pessoas, né? Tudo isso me influenciou, minha cultura, minha família, mas isso não me define.